Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Tamires e eu sou aqui a criadora do canal TI Mimos e Laços. Já peço desculpa a vocês pelo barulho da máquina, que eu tô ali batendo uma roupa do meu esposo trabalhar. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente dos demais. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, como eu comecei no mundo do artesanato, o porquê do nome do meu canal, o porquê do nome da minha marca, porque TI Mimos e Laços não é só o nome do meu canal, é o nome da minha marca. Foi uma marca que eu criei, tá bom? Então eu vim contar um pouquinho para vocês como foi que eu cheguei nesse mundo mágico do artesanato. Bom, eu aprendi a fazer crochê com 7 anos de idade com a minha mãe. Eu não sou tão velha assim, tá, pessoal? Só tenho 33 anos. Vou fazer 33 anos, tenho 32 ainda. Eu aprendi a fazer crochê aos 7 anos com a minha mãe. E eu aprendi fazer corretias e ela me ensinou do jeito que ela sabia. Ela não sabia fazer as emendas. Tipo, o crochê, o circo, ela fazia direto. Que ela disse que não, quando ela me ensinava, ela disse que não gostava de fazer emendas, que ela achava chato, né? Aí ela fazia direto. Se fosse quadrado, ela fazia direto. Se fosse redondo, ela fazia direto. E assim, ela nunca fez roupas, tapetes, essas coisas. Assim, ela só fazia na época toalhinhas de mesa, que era com a linha Clea. Então ela fazia bico em pano de prato, fazia o crochê redondo, o crochê quadrado. Só que ela fazia direto, né? Sem intervalo, sem emenda, sem nada. Pessoal, vou dar só uma pausinha aqui para a máquina terminar de bater, já já eu volto, tá bom? Voltei, pessoal, a máquina parou de centrifugar ali, porque faz muito barulho, aí eu dei uma pausazinha. Sim, voltando ao assunto. Então, o crochê eu aprendi com a minha mãe, e ela não fazia as emendas, e não fazia, assim, na época, eu acho que na época quase não existia essas coisas de barbante. E se existia, era coisa pra gente rico. Então, eu sempre fui de condições, assim, financeira baixa. Então, minha mãe trabalhou na casa de uma senhora aqui na nossa cidade. E ela, assim, foi como uma mãe para ela e para mim, né? Porque na época minha mãe não tinha condições de comprar materiais de escola para mim. Então, ela pegava no final do ano, todo final do ano, que os filhos dela estudavam particular. Então, todo final de ano, ela juntava aquela quantidade de material, lápis de cor, hidrocor, que naquela época só era pra gente que tinha condições financeiras, caneta, lápis, borracha. Então, assim, ela pegava aquele monte de material dos filhos dela que sobrava, os cadernos, que às vezes, assim, chegava no final do ano, geralmente escola particular não usa muito caderno, né? Usa mais livro, folha, essas coisas. Então, quando chegava no final do ano, os cadernos do filho dela e da filha estavam quase novos. Então, ela pegava aquele monte de material, bolsa, essas coisas, e dava a minha mãe pra mim. E aquilo pra mim era a maior alegria. Aquilo era uma festa pra mim. Parecia que tinha chegado da loja. Então, eu ficava tão feliz. Aí ia, tirava folhinha por folhinha que estava riscada, colocava os nomes das matérias, fazia desenho, essas coisas. Os lápis de cor eu organizava tudinho, lavava a bolsa, lavava os estojos. Então, assim, minha infância foi muito sofrida. Se eu for contar a história da minha vida, dá para criar um livro com 10 capítulos cada livro. Aliás, dá para formar 10 livros com 100 capítulos cada livro, porque desde o ventre da minha mãe que a minha história é uma história de sofrimento. Mas isso é para uma outra oportunidade, um outro vídeo, ou uma live que é mais, que a gente pode demorar mais, né? Eu venho aqui contar minha história para vocês, não para vocês terem pena, mas para vocês verem que às vezes a gente vê uma pessoa por trás da tela, a gente não sabe a história, a gente não sabe a estrutura daquela pessoa. Às vezes o pessoal tem muito costume de criticar as pessoas, porque chega, conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua vida e não sabe a dificuldade que aquela pessoa passou, não sabe a história, não sabe a trajetória daquela pessoa. Às vezes vê uma pessoa crescer, Deus abençoar alguém, vê uma pessoa crescer e acha que aquela pessoa surgiu de repente.
pode ter sido de repente para você. Para você que acha que a pessoa chegou de repente, para você que acha que foi tudo de repente. Mas a pessoa em si que passou pela situação, a pessoa que passou pela dificuldade é que sabe o quanto ela lutou, quantas dificuldades ela enfrentou, quantas barreiras ela teve que enfrentar para chegar ali, quantos anos ela teve que chorar, quantas lágrimas, que é impossível a gente contar quantas lágrimas a gente derrama, mas a gente sabe a quantidade de lágrimas que a gente chora. Aliás, a gente sabe quantas vezes a gente chora. Então, assim, eu vejo muito, desde que eu entrei nesse mundo do artesanato, eu já via antes, né, na minha convivência aqui, mas depois que eu entrei nesse mundo do artesanato, eu comecei a observar que o ser humano, cada dia mais, ele tá mais ser e menos humano. Claro, evidente, e graças a Deus que não são todos, são a minoria. Porque acha que uma pessoa cresce, ela cresce de repente, ou acha que porque nós vemos maus exemplos aí afora, acha que todo mundo só sobe na vida se for com ganância, se for com mentira, não. Muita gente sobe de maneira honesta, muita gente sobe de maneira digna, esforçada, através do seu trabalho, através de trabalho árduo, através de noites mal dormidas, de noites em claro. Então, assim, a minha história é essa. Foi uma história muito sofrida, mas graças a Deus, que Deus me permitiu estar aqui hoje. Eu sempre pergunto a Ele, às vezes, nos meus momentos de tribulação, nos meus momentos de dificuldade que eu passo na minha vida, eu pergunto a Deus, Deus, qual o objetivo de eu estar aqui na Terra ainda? Porque o Senhor não me tirou lá no ventre da minha mãe, quando ela estava passando os momentos difíceis que ela passou comigo. O Senhor não permitiu que eu não fosse, que a gravidez não fosse até o final. Às vezes eu fico me questionando a Deus o porquê de eu estar na terra, o porquê de eu ter vindo ao mundo, o porquê de Ele ter me permitido chegar onde eu cheguei, de passar por onde eu cheguei. E depois eu volto atrás, eu me arrependo e agradeço a Ele pela oportunidade de estar viva. Se hoje eu estou aqui, por algum objetivo não sei, né? Não sei qual é o objetivo que Deus me permite chegar aqui, mas com certeza a minha vida deve servir de exemplo ou vai servir de exemplo para alguém, né? Ou quando eu alcançar minhas vitórias, que eu for dar o meu testemunho, alguém vai ser edificado através da minha vida. Então, essa é um pouco da minha história de vida. O artesanato, como eu contei no começo, né, ele entrou na minha vida através da minha mãe. Então, aqui na minha cidade, na época eu tinha uns 15 anos, tinha 15 anos e um pouquinho. Chegou o prefeito da época, que já é falecido, ele trouxe um curso de corte e costura para aqui para minha cidade. E na época, esse curso, ele funcionava numa escola que eu estudei. Foi a primeira escola que eu estudei. E depois essa escola começou com alguns problemas. Aí foi transferido para um CAIC, que eu acho que vocês já ouviram falar. Foi numa época que começou construindo alguns CAICs, que o nome é esse mesmo, é CAICs, né? Aí nele colocava escolas, questão de justiça, saúde, essas coisas. Era um prédio enorme. E nessa época, essa escola que eu estudava, ela foi transferida para esse CAIC. E a escola que eu estudei passou por uma reforma, organizaram algumas salas e trouxeram esses cursos para cá. E veio o curso de corte e costura, veio o curso de pintura, curso de crochê, vagonite, tear, vieram um monte de curso de artesanato. E na época minha avó queria muito que eu aprendesse crochê, que eu aprendesse costura, porque ela queria muito que eu aprendesse costura, tanto ela e minha mãe. Porque elas diziam na época, né, que costura dava muito dinheiro. E realmente, antigamente, costura dava muito dinheiro. Hoje em dia, não tanto, mas antigamente dava mais. Então, eu fui fazer esse curso de costura. Minha mãe comprou material, junto com a minha avó. Quem deu o dinheiro foi minha avó, né? Minha mãe foi comprar. Comprou os materiais que foram pedidos no curso, réguas, aquele marcador que eu esqueci o nome dele agora, que a gente faz assim, que ele era para picotar o tecido, para marcar onde ia cortar. E eu comecei fazendo o curso, né? Comprou os papéis. Na época era o papel madeira. Na época não, ainda existe, né? Papel madeira. E eu comecei a fazer o curso. Só que o meu objetivo, eu ia para o curso, fazia aula, né? Fazia as explicações que a professora dava. E na hora da costura, eu corria para a sala do curso de crochê. Então, terminou que eu não aproveitei direito o curso da costura, né? Porque, assim, eu só corto saia. Eu ainda me arrisco a cortar uma calça para criança. A calça de adulto eu não me arrisco a cortar.
E blusa eu já tentei cortar, mas não dá certo. E vestido que eu já tentei cortar e deu certo que eu cortei pra minha filha. Mas assim, acabou que eu nem aproveitei um direito, nem aproveitei outro. Aí eu corria pro curso de costura, de crochê. E eu ficava aperreando a professora do crochê para ela me ensinar a fazer o crochê quadrado direito e a fazer as emendas. Então, de tanto eu aperrear ela que ela me ensinou a fazer o crochê quadrado. E eu aprendi a fazer as benditas emendas que a minha mãe não sabia fazer. Então, foi aí que eu me desenrolei mais um pouquinho no crochê. Então, aí a professora do corte e costura chamou minha mãe, conversou com a minha mãe, disse que eu não queria nada com a vida, não sei o que, não sei o que, porque só queria estar andando. Só que eu não saía para andar, eu saía para ir pro curso de crochê, que era o que eu queria aprender. Mas no final da conta que a costura me ajudou, e muito. Porque graças a Deus, o ano passado ela me tirou de um sufoco muito grande. Foi na época que começou essa pandemia e graças a Deus eu comecei a fazer máscara e vendi bastante máscara. Graças a Deus. Esse ano aqui tá mais fraco, as coisas não tá muito boas aqui na minha região. Quer dizer, em canto nenhum, né? Mas aqui na minha região tem muita questão da inveja. E aqui na minha cidade as pessoas elas querem crescer, mas querem crescer uma pisando por cima das outras. São poucas as pessoas que a gente encontra para ajudar. Mas eu acredito que isso é de toda a região, né? Sempre tem, em todo lugar vai ter. Então, esse ano tá mais fraco. Mas o ano passado, graças a Deus, eu vendi muita máscara. Aí, a primeira máquina que eu ganhei foi da minha tia. Minha tia mora na Paraíba. Eu sou de Pernambuco, minha tia mora na Paraíba. E ela costura, e ela tinha comprado uma máquina de motor para ela na época. E me doou a máquina dela de pé, me deu de presente, né? E tava faltando regular alguns pontos, algumas coisas. Aí minha mãe mandou para um senhor que é falecido aqui da minha cidade que consertava. Ele ajeitou, menino, foi a maior felicidade. Comecei, ainda cortei um vestido para minha avó. Cortei um vestido para minha avó. Cortei saia combinação, né? Que é aquela saia fininha que a gente veste por debaixo da roupa. Cortei camisola. Assim, mas eu passei muito tempo sem cortar, então eu perdi a prática. Desculpa, tá, gente? Então eu passei muito tempo sem fazer e perdi a prática. Aí eu foquei no crochê. Tinha uma colega minha que ela também faz crochê. E ela tinha várias revistas de crochê que ela comprava na revista da... Ô, senhor, eu esqueci o nome agora. Não é da Avon, não. É outra revista que tinha. Hermes, parece, se não me falha a memória. Eu não sei se alguém aqui lembra da revista Hermes. E ela vinha várias revistas de artesanato. E minha colega tinha várias revistas de crochê. Então, ela começou a me ensinar por ali. Um minutinho, vai, pessoa? Então, eu comecei aprendendo com ela. Aí, a primeira peça que eu fiz de crochê de roupa foi pra mim, uma saia preta. E eu fiquei bestinha. Eu aqui conheci como Laço de Amor. Mas eu acho que vocês devem conhecer por outro nome. Então, eu fiz essa saia pra mim, essa saia preta. E comecei por ali fazendo coisinhas pequenas. E quando foi... Quando a minha filha... Aí eu casei, tudinho, parei de fazer. E quando eu tive minha filha... Aí começou a despertar, aí ainda fiz os bicos nas fraldas da minha filha. E quando eu tive minha filha, começou a despertar novamente o interesse pelo crochê. Então, quando minha filha tinha por volta de um ano e meio para 2 anos, eu comecei fazendo vestidinhos de crochê para ela. Então, eu fazia um monte de vestido de crochê. Eu acho que eu fiz um salmão, eu fiz um lilás, fiz um azul, fiz um verde, fiz 2 brancos. Fiz 2 brancos. Fiz um marronzinho. Então, eu fiz, assim, vários vestidos de crochê para minha filha. E foi através dela que começou a despertar o interesse novo pelo crochê. Aí, eu morava numa casa de aluguel. E na época, a dona da casa pediu a casa. Eu saí e vim morar com a minha mãe. Minha mãe estava entrando em depressão. Porque perdeu minha avó, perdeu meu pai. Meu pai saiu de casa, né? Abandonou lá. Mesmo nessa época que meu pai abandonou lá, minha mãe... perdeu minha avó, Deus guardou minha avó, mesmo no dia do meu aniversário. Então, assim, foi um baque por cima do outro. E minha mãe tava querendo entrar em depressão. Então, ela conversou comigo e pediu pra eu vir aqui morar com ela. Na época, os planos eram de vir pra cá, pra gente juntar o dinheiro pra fazer minha casa em cima da dela. Só que quando a gente foi fazer o orçamento, não ia dar, como até hoje ainda não deu. Mas eu creio em Deus que um dia vai dar. E... eu vi as crianças usando laços, aí foi aí quando começou
um interesse pelos laços. Porque eu vi as meninas usando os laços bonitos, e na época era caro. Eu não tava com condições de comprar para minha filha. Era 25, era 30 reais, era 35, 40. Então, na época, como tava novo o laço, o pessoal tava vendendo muito caro aqui. E foi aí que despertou o interesse de fazer laços. Aí eu comecei vendo vídeos, né? Comecei vendo vídeos e aprendi a fazer alguns laços. Aí comecei fazendo com renda forrada. Aquela rendinha que ela já vem forrada, né? Tudo juntinho. Aí fiz alguns, aí depois eu comecei a ver laços de fita, aí comecei comprando fita de cetim e fui fazendo os laços para minha filha. E minhas primas, eu tenho duas primas, que as meninas delas são quase da mesma idade, diferença de meses. Aí elas viram e gostaram, aí mandou eu fazer para a filha delas no dia do desfile. Aí eu fiz. Aí vendi para ela, na época eu vendia R$ 5 cada laço. O laço ficou lindo, perfeito. Não porque foi eu que fiz, mas assim, para uma iniciante, os laços estavam perfeitos. E eu fiz e vendi a R$ 5. Então foi aí que eu comecei vendendo os laços a R$ 5. E eu vendia bastante mesmo. Eu vendia muito fiado também, levei muito calote. Mas comecei assim. Aí eu comecei entrando em grupos de laço, aí comecei a ver a necessidade de criar um nome, já que eu estava vendendo. Então, aí eu comecei a vender o crochê, comecei a vender o laço. Aí o que eu pensei? Aí para o crochê, né, para usar com crochê, eu coloquei Tamires Arte em Crochê. E para usar com os laços, eu botei Tamires Arte em Laços. Só que depois eu parei e pensei, se um nome só já é difícil para o pessoal decorar, imagina duas marcas de uma pessoa só. Aí foi aí onde veio a ideia. Aí eu entrei num grupo de laços. Aí eu coloquei, eu não lembro o nome que eu coloquei na época, mas parece que eu coloquei assim mesmo. Tamires Arte em Laços, que eu fiz o Instagram só para vender laços. Aí coloquei Tamires Arte em Laços. Aí uma colega me chamou no privado, no grupo do WhatsApp, e disse, olha, eu vi teu nome, fui lá no teu Instagram te seguir, e eu coloquei lá para te procurar, Tamires Arte em Laços. E apareceu várias Tamires com o mesmo nome. Aliás, vários Instagrams com o mesmo nome. E corre o risco de alguém querer direitos autorais, como tem vários. Possa ser que alguém tenha registrado essa marca e vai terminar tudo alguém querer te processar. Então, eu fiquei com medo, né? Porque a pessoa já não tem nada e sofreu um processo para arrumar advogado, para pagar advogado sem ter nada. Aí eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E ela disse assim, usa um nome que... Usa teu nome, o nome dos teus filhos, alguma coisa assim. Faz uma junção para modificar alguma coisa. Aí ela conversando comigo, ela fez, tu faz mais o quê? Se eu faço laço, eu faço crochê, eu faço ponto cruz, eu costuro. Então, assim, eu faço de tudo um pouquinho, só não sei pintar. Nem pintar, nem vagonite. Mas, assim, crochê eu faço, ponto cruz, eu faço os laços, trabalho com comida. Na época, eu trabalhava com salgados com a minha mãe. Ela fez assim, por que tu não acrescenta um mimos? Porque, assim... Colocar tamires, mimos e laços, porque o mimos vai abranger os outros artesanatos que tu trabalha. Aí eu disse, é uma boa, eu vou tentar. E ela fez assim, mas antes tu procura lá na barra de pesquisa do Instagram. Aí eu coloquei, aí apareceu um lá. Eu não sei se ainda existe esse Instagram ou não. Tamires, mimos e laços. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí... Com o tempo depois eu fui lá olhar e vi que esse Instagram não existia mais. Aí tem uma menina aqui, uma artesã aqui, que o dela também é assim. Só que o dela é o nome dos filhos dela. É João e Maria Mimos. É João e Maria Mimos e alguma coisa. Aí eu disse, boa ideia. Eu vou usar as iniciais do nome dos meus filhos. Aí, e também vai servir porque vai ser a minha inicial e do meu esposo. Aí, T, que é de Tamires e Thalita, que é o nome da minha filha. E o I, que é de Ícaro, que é meu filho, e Isaac, que é meu esposo. Então, eu fiz a junção do T, I, mimos e laços. Aí eu pesquisei no YouTube, eu pesquisei no Instagram, eu pesquisei no Facebook e não achei nenhum nome igual ou parecido. Então eu disse, então vai ser esse. Aí por isso que o nome do meu canal, tanto do meu canal como da minha marca, é TI
mimos e laços. Algumas pessoas confundem, né? Porque como o I ele tá maiúsculo, aí algumas pessoas confundem o I com o L, mas não é um L, é um I. É TI, mimos e laços. Então, e foi assim que, graças a Deus, até hoje eu estou aqui no mundo do artesanato. Comecei com o canal em 2014. 2014 não, em 2017, né? Vai fazer 4 anos que eu tenho esse canal. Eu dei uma pausazinha aqui, minha gente, porque minha filha tava aqui perto de mim e tava tampando um pouquinho a claridade aqui. Então, esse é um pouquinho da minha história no artesanato, né? O porquê desse nome, porque eu tive dificuldades, assim, porque apareceu nomes parecidos, eu fiquei com medo de não sofrer um processo, né? Porque a gente não tem nada. E sofrer um processo, pelo amor de Deus, sangue de Jesus me lave e me purifique de passar por uma situação dessa. Se eu tivesse condições financeiras, eu ia patentear, né? Ia patentear a marca, mas eu, infelizmente, eu não tenho. E não é um projeto para agora, tenho outras prioridades, tenho outros projetos. Mas com fé em Deus, se um dia eu tiver condições, se um dia eu tiver merecimento, se Deus vê que está na hora, Ele vai prover meios, condições para que eu consiga patentear a minha marca, né? Então, esse é um pouquinho do nome da minha marca. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Um vídeo diferente, contando um pouco da minha história, um pouco da minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Venho pedir a vocês que vocês não me deixem aqui só, tá bom, pessoal? Porque se vocês não tiverem aqui, não adianta ter canal. Então, eu quero muito agradecer a vocês. Isso aqui não é um espaço só meu, isso é um espaço de vocês também. É aqui que eu mostro um pouquinho do meu trabalho para vocês. É aqui que eu sinto um pouquinho mais próximo de cada um de vocês. Então, eu quero pedir a vocês que vocês estejam sempre aqui comigo. Vocês vão ver aqui vídeos de crochê, que é o que eu estou trabalhando no momento. Vídeos relacionados à costura, né? Que é uma das coisas que eu trabalho. E vídeos relacionados a laços. Então, eu peço a vocês que vocês estejam sempre aqui comigo. Que vocês não me deixem só, que vocês comentem, que vocês divulguem. Se Deus tocar no coração de vocês, vocês compartilhem. Deixem um comentário legal, deixem o joinha, porque o joinha ele é muito importante para que o YouTube ele indique os canais para outras pessoas, não só aqui no meu, mas no canal de todas as pessoas que vocês forem inscritos, mesmo que vocês não comentarem ou não compartilharem, mas que vocês sempre deixem o joinha. Se Deus tocar no coração de vocês, nem que seja lá uns emojizinhos, você deixe. Que é para o YouTube ele entender que você está interagindo com aquele canal. E a partir do momento que você começa a interagir, ele divulga mais para você e divulga para outras pessoas. Porque tá vendo que os conteúdos é relevante. Então, eu peço sempre a vocês que vocês estejam sempre aqui comigo. Que vocês não me deixem só aqui, por favor. Que vocês estejam aqui comigo. Que vocês me ajudem a chegar à meta dos 1000 inscritos. Divulguem meu canal para outras pessoas, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, porque já vai 23 minutos, vai ficar muito longo esse vídeo. Eu não gosto assim de fazer vídeo muito longo, porque tem gente que não tem paciência de assistir. Mas, assim, foi necessário vir aqui também falar um pouquinho disso para vocês, porque assim, muita gente não entende ou não sabe, muita gente fica confuso porquê desse nome. Aí agora vocês vão saber o porquê desse nome e a quem eu quis homenagear, né? Então, quero muito agradecer a vocês, muito, muito mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus faça cada um de vocês prosperar cada dia mais e mais. Que vocês não baixem a cabeça de vocês, porque lutas todos nós temos. Tem hora que eu tô aqui, eu digo, Deus, eu vou perecer, porque o negócio tá difícil. E quando eu menos espero, Deus vem, me surpreende, Deus vem, me socorre, me tira, né, daquela tempestade no momento e eu venço. E assim também na vida de vocês, porque nós temos um Deus grande. E quando não tiver força, é como um hino que diz, quando não puder andar, se arraste, né? Se não puder ficar de pé, você senta, você para, descansa, respira fundo. Feito uma colega minha, ela sempre dizia, quando você não tiver aguentando a situação, você senta, toma um copo com água, respira fundo, senta na frente do ventilador, liga o ventilador, espera a tempestade passar, depois você se ergue e segue em frente.
Porque quando a gente tá com as nossas raízes fincadas no Senhor, nada derruba a gente. Ainda que a gente caia, Deus vem e nos levanta. Então, quero agradecer mais uma vez, já agradeci várias vezes, mas quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui comigo, por assistirem os meus vídeos, por comentarem. Um beijão no coração de todos, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Beijão no coração de todos e até mais.